Bom dia a todos, bom dia a todas, senador Moca, senadores, senadora. Trago aqui a posição da Força Sindical, a qual sou coordenador do setor público e que trabalhou com as demais centrais intensivamente, discutiu, apresentou uma proposta e hoje essa proposta já está na mão do governo, onde resume ali a posição dos servidores públicos de todo o nosso país. Mas eu queria dizer também, especificamente do setor público municipal, a qual eu represento no estado de São Paulo. 500 mil trabalhadores que fazem parte da minha federação. Neste momento, senadores, eu tenho 2 municípios prontos para ir em uma greve. Trazer prejuízos à população. Por quê? Porque simplesmente o prefeito municipal se recusa a sentar com os representantes dos trabalhadores, com as entidades sindicais, que têm o papel de levar a eles, conduzir a eles as reivindicações da categoria. Se recusam a sentar e a reconhecer a entidade sindical. Então, os trabalhadores do setor público têm que parar para ser ouvido. Tem que colocar a sociedade numa situação delicada para que ele possa cumprir o seu papel de dirigente sindical. E defender não só a sua categoria, mas defender a Constituição. A Constituição Federal que é desrespeitada. Em 1995, depois de uma greve do setor público de Americana, o Tribunal Regional do Trabalho fez o julgamento da greve. Naquele momento, até me emocionei com o voto numa desembargadora. Ela disse que o tribunal assumia a responsabilidade de julgar a greve. Por quê? Porque os legisladores desse país não cumpriram o seu papel. Que era o quê? Regulamentar a Constituição Federal. Desde então, há mais de 15 anos, nós estamos nessa luta, nessa caminhada, para garantir a negociação, garantir o direito de greve, garantir o direito de se organizar em sindicatos. Passo importante foi dado pelo governo Lula quando ratificou a convenção. Mas ainda é pouco. Ainda encontramos dificuldades porque há um vazio legal. E nesse vazio legal, os administradores, os prefeitos, os governos, se justificam para poder não atender os trabalhadores. Se justificam para tirar direitos e benefícios já conquistados. Isso é o que nós enfrentamos no estado de São Paulo, onde a estrutura sindical, uma das mais fortes, representativas desse país, onde se concentram a maioria das centrais sindicais, ali a gente enfrenta essa dificuldade. Imaginem os senhores nesses rincões do nosso país, onde o prefeito, ao sentar-se à cadeira, acha que é Deus. Que é Deus e que para falar com Deus, já viu, né? Nem o Papa. Então é difícil a gente, se continuar esse vazio legal, e eu queria chamar a responsabilidade dos senadores, a responsabilidade dos deputados, para concluir esse projeto. Nós não estamos pedindo, nós até já oferecemos a nossa contribuição através de um projeto amplamente discutido. Os senhores acham que há consenso dentro dos... Não há. Nós rompemos todas as barreiras dentro das centrais, rompemos as barreiras dos interesses pessoais e particulares para construir alguma coisa que atendesse principalmente o trabalhador lá da base, que é a nossa preocupação. A nossa preocupação é com aquele que está catando lixo, está varrendo a rua, está tratando da água, está cuidando do paciente. Essa é a nossa preocupação. Que o servidor público seja respeitado, seja valorizado. E que, acima de tudo, a nossa Constituição seja respeitada. É isso que a gente quer. Quero agradecer e parabenizar a iniciativa desta casa, senador Paim, por esta abertura e a gente poder estar aqui expressando e trazendo a vontade dos trabalhadores. Muito obrigado. Agradecendo o seu Aires Ribeiro. Passo a palavra ao senhor Mauro Zica Júnior, presidente da Câmara Bipartite Governo
/ servidores públicos. Gostaria de cumprimentar o senador Waldemir Moca, nosso vizinho lá de Goiás. Cumprimentar o senador Paulo Paim, esse eterno lutador das causas dos servidores públicos, o senador Rodrigo Hollenberg, que sempre também esteve à disposição do movimento sindical e dos movimentos sociais aqui do Distrito Federal. Quero especialmente cumprimentar os companheiros sindicalistas que deixaram seus estados para estarem aqui presentes, participando desse importantíssimo ato proposto pelo senador Paim, e que esse ato seja um marco inicial para que possamos, com a rapidez possível, atender os anseios dos servidores públicos, e especialmente daqueles servidores públicos que o companheiro Aires disse, os companheiros públicos dos servidores municipais, lá dos mais longínquos rincões do nosso país, que se não tiverem a proteção da lei emanada dessa casa, não serão respeitados de forma alguma. Nós, na Câmara Bipartite, governo, servidores públicos do Ministério do Trabalho, que a maioria aqui conhece e que os senadores devem conhecer também, que é composto por servidores públicos indicados por todas as centrais sindicais e pelo grupo de representantes do governo, aonde já temos há bastante tempo, a gente vem discutindo a regulamentação da Convenção 151. Entendemos que a jurisprudência já pacificou muita coisa, mas que os representantes do governo teimam em não respeitar, e com isso levam ao caos a organização sindical dos servidores públicos. Senhor presidente, a Câmara Bipartite roga a essa Casa de Leis que tome as providências necessárias para que não possamos ter que passar por dificuldades a organização sindical dos servidores públicos, que passamos no início desse ano, aonde, pelo humor ou pelo mau humor de um ministro, a toda a organização sindical possa ser prejudicada. Então, nós precisamos que, com a urgência possível, aquilo que o companheiro João Domingos, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, representante maior dos nossos servidores públicos, disse, que até 1º de maio possamos ter já um indicativo dessa Casa de Leis para que possamos aprovar e regulamentar a Convenção 151. Muito obrigado, senhor. Quero agradecer ao senhor Mauro Zica Júnior a contribuição e passo a palavra ao senhor Max Leno de Almeida, especialista em negociação do setor público do DIESE. Bom dia. Opa. Oi. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite feito ao DIESE, na pessoa do senador Waldemir Moca e também do senador Paulo Paim. Agradecer também aos demais senadores aqui presentes. E nós do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é um órgão do movimento sindical, elaboramos vários estudos e acompanhamos vários processos de negociação coletiva no âmbito do setor privado, e queríamos reforçar o fato de que no âmbito do setor privado existe uma regulamentação, né, mesmo sendo falha ou apresentando vários problemas, mas que, de certa forma, se estabelece um canal de diálogo e até mesmo de acordos ou convenções coletivas entre o setor patronal e o setor dos trabalhadores. O que, evidentemente, acaba não acontecendo no caso do setor público. Daí reforça-se a necessidade de que não só a Convenção 151, que já foi, né,
homologada, né, ratificada pelo Brasil, mas também o próprio processo de negociação coletiva no âmbito do setor público, ele venha a se dar. Claro que respeitando-se também as especificidades do setor público, já que a negociação entre setor público e setor privado, elas são muito diferentes, inclusive na própria dinâmica da negociação em si, né? E é nesse ponto que eu queria abordar algumas questões importantes para o debate a respeito da Convenção 51 e da posterior regulamentação do decreto. A primeira delas é a necessidade de que haja uma transparência no processo da negociação coletiva no setor público. É claro que legislações recentes reforçaram a importância dessa transparência, mas há muitos dados, muitas informações, seja no âmbito do setor municipal, estadual e também da União, que são extremamente importantes para que haja um fortalecimento desse processo como um todo da negociação coletiva. É necessário também se reforçar a especificidade relativa ao chamado ciclo orçamentário, já que no caso de todos os entes da federação, deve-se respeitar não apenas o princípio da chamada legalidade, mas também as próprias questões relacionadas ao âmbito do ciclo orçamentário, composto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual e a Lei de Responsabilidade Fiscal também como elemento constituinte desses três elementos anteriores. Vale lembrar que a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, sob o ponto de vista da União, hoje ela limita o prazo para se negociar no âmbito do setor público federal, pois em um dos seus artigos estabelece o prazo de até 31 de agosto para que o governo federal encaminhe para o Legislativo os projetos ou questões legais que envolvam novos planos de carreira, por exemplo, no âmbito do setor público federal, o que, de certa forma, já é um certo limitador do processo como um todo. Vale lembrar também que, recentemente, o governo federal, sob o ponto de vista de inibir a greve ocorrida no ano passado, editou um decreto bastante polêmico, diga-se de passagem, né, que é o projeto 7777, que estabeleceu novas formas de contratação no setor público como forma, né, de substituição de eventuais trabalhadores que estivessem em momento de greve. Ou seja, então, há vários elementos importantes que contribuem para esse debate, no sentido de que se fortaleça esse tão importante momento da história do movimento sindical brasileiro e, mais especificamente, do movimento sindical de servidores públicos, que é não só a Convenção 51, mas, sobretudo, a regulamentação dessa convenção, com o propósito de que se fortaleça não só a negociação no âmbito do setor público, não só as relações envolvendo servidores públicos e governo nos seus mais variados entes, mas também que o papel do Estado brasileiro também possa ser discutido no bojo desse processo como um todo. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade do DIEESE estar fazendo parte dessa mesa importantíssima, na pessoa do senador Valdemir Moca e também do senador Paulo Paim e demais senadores aqui presentes. Obrigado. Agradecendo o senhor Max Leno, concedo a palavra ao senhor Antônio Augusto Queiroz, representante do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP. Bom dia a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao presidente da comissão, o senador Valdemir Moca, o senador Paulo Paim, os companheiros e lideranças sindicais aqui presentes, os demais senadores presentes, e dizer da satisfação de participar deste evento. Acho o tema da maior relevância e da maior importância. O debate a respeito da Convenção 51 da OIT ganhou corpo e dimensão nos últimos anos, especialmente a partir do segundo mandato do presidente Lula, que foi quem encaminhou para o Congresso seu pedido de ratificação pelo Congresso, e, na sequência, o decreto de internalização no Brasil da presidente Dilma, ainda que com um pouco de atraso.
houve um problema lá atrás que, em grande medida, é responsabilidade das lideranças sindicais. É que todos, indistintamente, sabiam que havia restrições de natureza legal com relação à aplicação de uma convenção internacional da OIT no Brasil, se essa convenção não tivesse sido votada para ser incorporada ao nosso ordenamento jurídico com o mesmo status de emenda à Constituição. Todos os tratados internacionais que têm alguma dimensão relativa aos direitos humanos pode ser votado, segundo a nossa Constituição, com 3/5 e, portanto, incorporado ao texto constitucional com status de emenda à Constituição e, portanto, se sobrepõe em relação a qualquer restrição que haja em nível constitucional. Infelizmente, isso não foi feito. A Convenção foi aprovada no Brasil com status de lei ordinária e, como tal, será aplicada. Portanto, a ideia de que se possa, por intermédio da Convenção, garantir a contratação coletiva, ou seja, que o acordo ou convenção, o resultado dessa negociação constitui a lei das partes, é absolutamente improvável e inviável do ponto de vista legal. E por quê? Porque no Brasil nós temos 3 fontes de direito para os trabalhadores de um modo geral. A lei em sentido amplo, que inclui a Constituição, as leis complementares, leis ordinárias, os tratados internacionais de que o Brasil é parte e incorpora ao seu ordenamento jurídico, a negociação coletiva, os acordos e convenções, e a sentença normativa, ou seja, o poder que a Justiça tem de fixar normas e condições, ainda que o pedido se dê de comum acordo entre as partes. Para os servidores públicos, essas 3 regras não se aplicam. A fonte de direito única do servidor, mesmo com a convenção, continuará sendo a lei. Ou seja, a Justiça não poderá criar obrigações para o Estado, por limitação constitucional, nem a negociação. A negociação terá que respeitar todas aquelas restrições mencionadas aqui pelo Dr. Max, que são a lei de responsabilidade fiscal, que fixa um limite de gasto com pessoal, no caso da União, limitado a 50% da receita líquida corrente, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o próprio orçamento da União. Agora, essa questão da negociação, ela depende muito de vontade política. Eu dou um exemplo. A última negociação feita no serviço público, a convenção não estava em vigor ainda, não tinha sido internalizada no nosso ordenamento jurídico. Foi feito observando todas as etapas, encerrado o processo de negociação no dia 31 de agosto, que era o último prazo para envio dos projetos ao Congresso e também envio do orçamento ao Congresso Nacional. Muito bem. Essa negociação, porque não estava ritualizada, ou seja, não foi feita dentro dos princípios que a Convenção estabelece, né, de boa-fé, com prazos para apresentar propostas e contrapropostas, argumentações, etc., 93% dos servidores foram contemplados com acordos salariais. 7% ficaram fora. Mas quem ficou fora? O núcleo financeiro, o núcleo de segurança, o núcleo de regulação, o núcleo de infraestrutura, ou seja, a essência do serviço público ficou fora. E a presidente teve que modificar a LDO para permitir que pelo menos parte desses setores pudesse ser contemplado com acordo. Então depende de vontade política. Se eu pudesse dar um conselho, eu daria no sentido de que deve ser cobrado dos governantes estaduais, federais e municipais a imediata implementação por ato próprio para se ritualizar esse processo e, na sequência, se garantir uma alteração no texto constitucional para dar amplitude à aplicação desse princípio da OIT, porque, do contrário, teremos o mesmo problema que se teve no regime jurídico único, quando o Supremo declarou inconstitucionais as alíneas D, que previa a negociação coletiva, e E, que permitia ajuizamento de dissídio coletivo, por ocasião da lei do regime jurídico único. De modo que é um desafio a ser implementado, e eu recomendaria que os governantes que se recusassem a negociar, os servidores entrassem com mandado de injunção obrigando a essa negociação, até que se altere o